Porque Jesus não quer você angustiado cotidianamente. Porque essa angústia cotidiana pode ser uma influência do seu corpo físico. Pode ser suas células, pode ser algum distúrbio físico que você tem. Procura um médico, vai tomar um medicamento, vai regular esse distúrbio, mas pode ser também a produção de Deus no coração de alguém para levá-lo ao arrependimento. Mas vamos lá. Pastor, e por que Deus se ira? Primeiro, Deus manifesta sua ira nas nações. Por quê? Por causa da apostasia e da infidelidade. Apostasia é o abandono. Infidelidade, a quebra de aliança. Mas vamos prosseguir. Deus, a Bíblia mostra um Deus que se ira no passado, no presente e no futuro. Diga assim, ninguém escapa da ira de Deus. Perfeito? Vamos ver. Por que a ira de Deus se manifesta no passado? Vamos, abra um texto aí. Abra aí, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 7. A manifestação da ira de Deus no passado. A ira de Deus é o seu ódio ao pecado. E Deus revela isso na sua palavra. Deus não fica adaptado ou no mesmo ambiente ou na mesma convivência aonde tem pecado. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que você e eu precisamos estar constantemente nos pés do Senhor. E é por isso que todo dia, quando você vai orar, você pede perdão pelos seus pecados. Sabe por quê? Porque se Jesus te perdoar, aí você está cheio de Jesus, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. Porque se os pecados forem acumulados, você vai se afastando de Deus naturalmente. Gênesis 6, 7 diz o quê? Está vendo aí? Pastor, Deus destruiu todo mundo sobre a face da terra. Mas você percebe nesse texto que a ira de Deus não é uma precipitação de Deus. Deus anunciou a mensagem de juízo. Quantos anos passou para Noé construir a arca? Quantos anos passou? 10 anos? 20 anos? Está vendo quantos anos passou? Sabe o que é isso? A manifestação da misericórdia de Deus. Deus avisa, Deus dá alerta, Deus dá sinais. Noé começa a construir a arca e todos que estavam vendo ele construir poderiam ter se arrependido, mas ninguém quis se arrepender. Ninguém quis se converter. Talvez a Bíblia não diz, mas talvez em entrelinhas, Noé sofreu uma rejeição da humanidade muito grande. Que doido é esse que está construindo um barco tão grande, se nunca nem choveu na terra? Deus manifesta a sua ira, é o seu ódio contra o pecado. Mas vamos lá, como se manifesta? Aqui foi com água. Em Ezequiel capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz, é com fome e peste. Abra aí Ezequiel 6, 11. Eita, rapaz, o nosso sonoplasma hoje. Rapaz, está rápido hoje, né? Vamos lá, 6, 11, 1, 2, 3.
Se você ler o texto em casa, por isso que eu disse, traga caneta e papel. A gente passa uma imagem rápida, mas em casa você passa o resto da semana estudando. Se você ler o capítulo 6, você percebe que esse capítulo tem como epígrafe do texto a profecia contra os montes de Israel. Deus não está falando mais contra o Egito. Deus não está falando mais contra a Síria. Deus está falando contra Israel. Diz Deus se irou contra o seu povo. Deus manda o profeta se levantar e ele diz assim: profeta, comece profetizando logo para os montes. Parece loucura, né? Mas Deus manda eles profetizar logo para os montes. A estrutura deles, Deus manda ele profetizar contra os montes. E ele profetiza contra os montes, manda ele profetizar contra os altares, ele profetiza contra os altares, manda ele profetizar acerca da população, ele profetiza, e todas as profecias são de juízo. Aí quando chega no versículo 11, ele diz assim, ó: agora quando tu sair, ó, bate os pés, bate as mãos, porque tu já entregou o recado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eles podem nem querer ouvir você pregar o evangelho. Eles podem nem querer você pregando a palavra de Deus para ele. Eles podem nem aceitar você falar do amor de Deus para ele. Fale, porque vai chegar um tempo que você vai dizer, ó, estou livre. Já falei o que Deus mandou falar. Estou livre, bate a poeira, já falei o que Deus mandou falar. Enquanto a igreja se levantar para profetizar a vontade de Deus, pregar o juízo, pregar a misericórdia, pregar o amor, mas também pregar a justiça de Deus, vai haver um momento que Deus vai dizer, tá bom, bate as mãos, se livra desse peso, bate os pés e vem para pertinho de mim, porque eu tenho mais coisa para você. Porque às vezes a gente não prega porque fulano não ouviu, Beltrano não ouviu, Cicrano não ouviu. Ei, Jesus não te chamou e ele não te disse que todo mundo ia te ouvir, mas ele disse que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Diga assim, o meu papel não é salvar ninguém. Não existe salvador da pátria. Não existe. Existe salvador do mundo. Aleluia. Pastor, e qual a diferença? A diferença é que salvador do mundo só tem um. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador, ele é o Salvador do ébrio, ele é o Salvador do drogado, ele é o Salvador da prostituta, ele é o Salvador do cidadão que é um pecador, ele é o Salvador da senhora que é idólatra, ele é o Salvador, mas você não. Você e eu somos só os mensageiros, amém? Então não se preocupe em salvar, se preocupe só de entregar o recado. Mas vamos lá, Deus manifesta a sua ira abrasando a terra. Deuteronômio 29 e 23. Deus manifesta a sua ira dispensando o povo, fazendo o povo se espalhar. A face do Senhor, a face indignada do Senhor os espalhou. Lamentações capítulo 4, verso 16. A face indignada do Senhor. Eu acho linda a Bíblia, né? E aí eu trago para os nossos dias de hoje. É bom sorrir, não é, irmãos? Não é bom sorrir? É bom quando você recebe um sorriso, quando alguém te trata bem. Mas Deus, Ele não sorri para pecado, irmão. A face do Senhor é indignada com o pecado. É aquela cara fechada, é aquela cara emburrada contra o pecado. Deixa eu dar um conselho que serve para mim e serve para você. Você não precisa sorrir com essas piadas imorais. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você podemos sorrir com alguma besteira dessa, Deus está com a face indignada. Pecado traz indignação para Deus.
Mentira deixa Deus com a face indignada. Vou falar de novo. Palavrão deixa Deus com a face indignada. Deus fica com a cara feia para crente que fala palavrão, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque não pode sair duas águas da mesma fonte. Ou a fonte sai água limpa ou água suja. Ou a fonte jorra bênção ou jorra maldição. A pergunta é, como está a nossa fonte? Mas vamos lá. Deus no passado se indignou, se irou, manifestou sua ira. Como? Com peste, com fogo, com indignação. Isaías capítulo 9, verso 19, diz que Deus incendiou a terra. Tocou fogo. Imagine. Detalhe, viu? Quando Deus toca fogo, não tem bombeiro que apague, viu? O fogo que Deus acende, só Ele mesmo pode apagar. Isso é importante nós saber. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus está tratando alguém, irmãos. Eu abro aspas aqui para a mensagem. Às vezes Deus está tratando um crentezinho abençoado, que já deu tanto trabalho à igreja, o pastor, à família e a Deus. Deus está tratando ele. Aí você vai se compadecer, botar a mãozinha por cima, bichinho, bichinho. Vai se queimar também, meu irmão. Porque o fogo de Deus, só quem apaga é Ele. Se Deus está tratando, ore para Deus ter misericórdia e para que Ele entenda o tratamento de Deus, mas não coloque a sua mão aonde Deus está corrigindo alguém. Não se compadeça de quem Deus está corrigindo. Ah, não é que você vai dizer bem feito, mereceu, está passando. Não, na sua boca não pode produzir isso. Mas você não pode tomar o lugar de quem está pagando o preço por desobediência. Porque Deus vai chamar o desobediente para correção. E é qualquer um, irmão, é eu, é você, é qualquer um. É nós. Amém? Porque tem um ditado que diz: quem tem pena do coitado fica no lugar dele, né? Esse ditado, ele é aplicado na questão humana, de você se compadecer de alguém que está passando necessidade e tal, e tal, e tal. Mas quando a gente olha para esse Deus que conhece todas as coisas e aplica a sua justiça, e a Bíblia diz, não coloque a sua mão precipitada, não dá, irmãos, para a gente colocar a mão no fogo por uma história que a gente não conhece. Não dá. Chegou contando a parte da história dela, ouça, mas ora a Deus. Toda história tem dois lados. Toda história tem duas versões. Tem gente que se apresenta como vitimista de uma forma que, se ele contar a história para o carroceiro, até o burro chora. É, irmão. Tem gente que sabe inventar, sabe contar, compartilhar uma história e traz um cenário de tristeza e um cenário de vitimismo tão grande que, se contar a história para o carroceiro desce da carroça, dá a carroça, o burro sai chorando, apanhando e levando quem contou a história. Pastor, que história é essa? É, irmão. Deixa eu te dizer. Só quem conhece os corações, Papai do céu. Coração é uma terra que só Deus prescruta, viu? Só Deus conhece. E eu vou te dizer mais uma coisa, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Tome cuidado não, que ele engana até você mesmo. Quer ver uma coisa? Você passa uma situação difícil na igreja. Ou talvez alguém trouxe uma palavra mais dura para você. Ou talvez você passou uma aflição, uma prova dentro da igreja. Aí chega outra pessoa e diz, mulher, se eu fosse tu, eu não aguentava isso não.
Aí chegou outro, rapaz, se eu fosse tu, eu já tinha saído. Aí vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Sabe o que é que acontece? Você não sabe porque está sendo provado. Às vezes, você está sendo corrigido.